Você, investidor que está entrando no mundo dos fundos imobiliários e não sabe escolher o fundo imobiliário ideal para você ter na sua carteira, então aqui eu vou te mostrar quais critérios você pode olhar para escolher um bom ativo para a sua carteira, um bom fundo imobiliário. Nesse vídeo eu vou comparar duas ações de fundos logísticos e duas ações de lajes corporativas para você entender melhor. Eu vou te mostrar detalhadamente cada um que eu escolhi e depois eu vou te mostrar a comparação utilizando a ferramenta do Investidor 10, onde você pode comparar e escolher melhor ainda seu fundo. Então já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal. Meu nome é Lucas Simo, eu sempre trago conteúdo sobre investimentos e finanças aqui no canal. O primeiro fundo que a gente vai falar aqui é o Vino11, já estou com ele aberto aqui. Então vocês podem ver que a cotação dele atual, o preço que você pode pagar é 6,20. O dividendo yield que ele está pagando é 11,50 a cada 12 meses, né, comparação de 12 meses. O PVP dele é 0,58, a liquidez diária é 1,2 e a variação em queda de 26%. A cotação então é o que você paga. O dividendo yield é o retorno sobre o investimento que você fez, né, de 11%. O PVP, quanto mais perto de 1, mais barato, e quanto mais acima de 1, mais caro. Não necessariamente, eu vou explicar os critérios que você tem que utilizar para comprar um ativo. A liquidez diária é quanto esse fundo ele é comercializado na bolsa, e a variação é nos 12 meses, que se ele subiu, se ele caiu, se ele valorizou, se ele desvalorizou. Aqui para baixo a gente consegue ver um gráfico muito bom para isso. Vamos botar os 5 anos. 5 anos ele caiu então lá de um pico grande, então ele tá valendo hoje 6,20, mas ele já chegou a valer 9,68. Ele é muito bem valorizada essa ação. Aqui também chegou em outro pico de 9,54. Então aqui você pode ver o crescimento do fundo imobiliário ou o decaimento, que nem desse daqui. Não necessariamente porque ele tá caindo que ele seja ruim. Então esse fundo ele tem um número de 82,83 milhões de cotas. O PVP, como eu já disse, era 58, e o valor patrimonial dele, que ele tem patrimônio, é 890 milhões. Aqui para baixo vocês conseguem ver as informações do fundo. Então vocês verem que ele é um segmento, aqui no segmento lajes corporativas. Ele é um tipo de tijolo, né, porque ele é uma laje corporativa. A taxa de administração vocês conseguem ver. A vacância, que é algo muito importante, o número de cotistas, valor patrimonial por cota, último rendimento e valor patrimonial. Então, o que a gente já pode ver aqui de início para identificar situações que a gente vai comprar esse fundo ou não? O PVP, claro, vocês podem sempre tentar chegar a comprar ali perto de 1 ou abaixo de 1 ou um pouquinho acima de 1, sempre tentar comprar o mais barato, porque a gente busca rendimento com um preço barato, claro. O PVP é um item a se cuidar, o dividendo yield é um item a se cuidar, eu vou mostrar depois mais lá para baixo, e a liquidez diária, caso você tenha insegurança ali e você queira tirar, né? Então quanto mais liquidez, mais fácil é você tirar o seu dinheiro desse fundo. Como eu disse, esses 3 itens são muito importantes, a variação também. Nem sempre porque ele tá caindo é uma coisa ruim. Às vezes é o ponto de entrada dele. Então vamos aqui para baixo entender mais sobre ele. Esse fundo então, ele tá com uma vacância de 3%. O que é a vacância? É quantos por cento dos imóveis que eles têm estão alugados ou não. Quanto mais perto de 100%, mais vazio ele tá, e quanto mais perto de zero, melhor. Então tá 3% de vacância. Isso é uma vacância muito boa. Quase nenhuma das lajes que eles têm está aberta, assim a pessoas novas entrar, e quando isso daqui zerar, aumenta um pouco mais o fundo. Então uma vacância bem baixa. Eu vou mostrar outras ali que a vacância está extremamente alta. Então é muito bom essa vacância também. Então temos 3 coisas boas: o PVP, o dividendo yield, que tá bem bom também. Eu vou mostrar em valores depois, porque a porcentagem às vezes confunde a gente, e a vacância. São 3 coisas que eu mostrei para vocês que tá bem boa. Aqui ele mostra em quanto a ação paga de dividendos, tá bom? Então vocês verem que ela tá pagando sempre, tá? Estamos com um período de 5 anos, vamos botar um ano aqui, ó. Ela tá sempre pagando todo mês, mês 6, mês 5, mês 4, e então ela está sempre pagando alguns centavos, 6 centavos, aqui ela pagou 7 centavos por ativo que você tem. Então isso é um ponto bem bom. Ela tá pagando já seguidamente, sem pausa nenhuma, ela tá sempre pagando os cotistas. Isso é um item bem bom a se avaliar, porque tem cotas que um mês paga, outro mês não paga, outro mês vai pagar daqui a 3 meses. Então é uma questão bem boa de se cuidar. E o valor por cota, 0,6 centavos, 0,7 centavos, que você vai estar ganhando toda vez que você comprar. Então, por exemplo, você comprou aqui em cima, ó, 6,20 cada cota. Desses 6,20 vai voltar 6 centavos para você. Claro,
rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, então sempre tenha isso em mente. Aqui já temos uma tabela de comparação com outros FIIs, só que eu vou mostrar para vocês uma ferramenta diferente para vocês compararem fundos imobiliários. Então ele tem 8 imóveis em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Ele é bem distribuído, então bem bom. E aqui você tem o nome dos imóveis, se você quiser procurar e tentar encontrar, né, para você ver como é que tem. Ele tem, importante, então, a sede da Globo, a CIA, que são em São Paulo. Ele tem também o Cardeal Corporate em São Paulo, BM 336 no Rio de Janeiro. Então todos esses empreendimentos você pode buscar na internet e ver como é que eles são, né, a aparência deles. E o Vino 11 ele tem os relatórios gerenciais. Então ele tem o relatório gerencial, o último foi no dia 10/6, agora que eu estou gravando esse vídeo. Então eu estou gravando na verdade depois, dia 17, mas o último foi dia 10. Aonde ele falou que eles perderam um cliente que paga em torno de 5% de todo o valor que é pagado de aluguel para eles. Então por isso que também houve a queda do fundo. Vamos voltar aqui para cima para vocês verem. Ó, vocês viram que aqui em cima tava indo mais ou menos e daí começou a cair. Foi mais ou menos ali que parou de ter aquele cliente que eles tinham. Então daí começou a cair. E isso abriu espaço nessa vacância que nós estamos vendo aqui. Então a vacância ela é relativamente a quantos imóveis eles estão alugando para outras pessoas. O XPCM11, ele também é um fundo imobiliário de laje corporativa, tá? Então ele é com R$ 8,29, dividendo yield de 4,47. Você já vê que é menor do que o Vino 11, que tá 11,50, então ele é menor. O PVP também tá muito abaixo e a liquidez diária muito abaixo também. Se a gente botar aqui também na cotação há 5 anos, vocês viram que ela tava lá num preço de R$ 47 e agora tá valendo 8,35. Vamos entender o que aconteceu com esse fundo aqui mais para baixo. Aqui temos as informações que o valor patrimonial é 70,32 milhões. Então aqui tem o nome do fundo. Ele é uma laje corporativa, um fundo de tijolo, tipo de gestão passiva. Ó, a vacância, 81% de vacância. Eu nunca compraria um fundo desses, tá? Eu esperaria aumentar um pouco, diminuir um pouco a vacância. Então vocês veem que 81% dos imóveis deles não está ocupada por ninguém. Por isso dessas quedas absurdas. Aqui ele podia ter, por exemplo, uma vacância de 10% e agora ele tem uma vacância de 81%. Por isso que baixou tanto esse fundo. E vamos aqui quanto que ele está pagando. Então vocês veem que quando estava lá em alta, ele estava pagando 1,32 por ação. Agora ele está pagando 0,02. 0,07, aqui ó, por uns meses, 0,08, 0,1, né? Então ele tá pagando muito pouquinho aqui atualmente. Mas como eu disse, às vezes aqui é um momento de entrada, porque ele tá com uma vacância de 81, tá pagando pouco, mas quando ele diminuir essa vacância, ele pode chegar nesses patamares aqui, ó, de 0,97 por ação. E você comprou barato. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Você vai estar aprendendo a investir e você vai ter que decidir se você vai investir por conta própria. Eu estou ensinando vocês a não ir no que os outros falam. Eu estou ensinando vocês a garantir que o conhecimento de vocês é o que vale. Então sempre tenha isso em mente. O investimento é com o seu dinheiro, é você que faz, você que tem que decidir tudo. Então por isso que eu estou ensinando vocês a como olhar um fundo de investimento. Então é o que eu disse, pode ser que a vacância dele diminua, né, e volte a pagar dividendos altos, só que isso não tem como tudo saber, né, tu nunca vai conseguir saber essa informação, se vai conseguir ou não o fundo voltar ao normal. Mais para baixo aqui, então, vocês vão ver outro motivo pelo qual a vacância é extremamente alta. Então aqui a lista de imóveis, eles têm um imóvel de corporate lá no Rio de Janeiro. É um imóvel de 19 mil metros quadrados. Então eles têm uma vacância tudo só em um imóvel. Você investiria, por exemplo, em só um fundo imobiliário, todo o seu dinheiro a vida inteira? Eu não, eu diversificaria. Então aqui já é um ponto negativo para mim. Eu preferiria que ele tivesse os 3 imóveis, 4, 5 imóveis, 10, 20 imóveis, do que ter um só. Mas eles têm os comunicados, vocês podem olhar aqui para baixo,
dia 24/6, teve um comunicado, então vocês abrem o relatório gerencial, leia esse relatório, é muito bom. Aqui o gerente vai trazer informações para vocês de por que que tá acontecendo uma vacância tão alta, o que que tá acontecendo com o fundo, o que que vai acontecer com o fundo. Então vocês sempre é bom ler isso daqui. Agora o próximo então, HGLG11, esse daqui já é logístico, galpão logístico, como eu falei, é 2 lajes corporativas que eu ia avaliar e 2 galpão logístico. Então ele tá com uma cotação de 163,90, um dividendo yield de 8,05, um PVP de 1,04. Vocês viram que os outros estão muito abaixo sempre. Deixa eu voltar aqui para cima nesse. Ele tá com 0,28, o outro 0,58 e esse daqui 1,04. 1,04 quer dizer que ele tá num preço justo a se pagar por esse ativo. Ele tá com uma liquidez diária de 8,68 e uma variação de 8,49 positiva em 12 meses. Vamos pegar o relatório de 5 meses, você vê que esse fundo, ele estava crescendo, caiu bastante aqui, ó. Quem entrou nesse ponto aqui ganhou bastante dinheiro. É por isso que eu falo, quando ele tá baixando, quando ele tá na baixa, nem sempre é porque ele tá indo ruim. Às vezes ele vai ter uma recuperação grande depois. Então quem comprou nessa baixa aqui, valorizou quantos por cento aqui para cima? Ó, uns 163 hoje. E aqui embaixo tava em 83 que eu vi, 81,69 a cota. Então só nisso daqui a pessoa ganhou mais de R$ 80 de valorização da cota, quem comprou aqui embaixo. Então ele é um fundo imobiliário que tem um patrimônio de 5,34 bilhões. Ele é um logístico, industrial e galpões. Só que a vacância de 5,80% é uma vacância até aceitável, né? Como vocês viram, tem um com 81, o outro com 3 e agora esse com 5,80. Depois vai ter uma forma de ver melhor isso daqui. Então, mais para baixo, vocês têm o valor patrimonial por cota e o último rendimento também. Aqui são os dividendos pagos, né? Então, ele estava pagando 0,78, aqui ele pagou 2,63, aqui ele pagou 3,30 e ele está pagando atualmente 1,10 por ativo que você tenha na carteira dele. Então, aqui é 1,10, 1,10. Isso daqui é muito bom porque vocês veem que ele está pagando todo mês. Mês 7, mês 6, mês 5, mês 4, mês 3, mês 2, mês 1. Ele está pagando todo mês. Então, isso daqui é um ponto bem positivo já para mim também. A lista de imóveis dele, então ele tem 16 imóveis em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco e 1 em Santa Catarina. Então vocês veem que ele tá bem diversificado, com a maior parte em São Paulo. E aqui vocês conseguem ver quais que são os imóveis dele. E de novo, os relatórios gerenciais, que eu falo para vocês sempre olharem os relatórios gerenciais, que aqui vai trazer muitos comunicados importantes para vocês decidirem também. E o último que a gente vai avaliar separadamente é o XPLG11. Então a cotação 103,35. Lembrando que esse aqui é um fundo base 100, tem fundos base 10 também de galpões logísticos, então é só vocês procurarem os base 10, que os base 10 significa que eles custam em torno de R$ 10. Então o dividend yield dele é 9,06, um PVP de 0,92, vocês veem que está bem aceitável o valor. E uma liquidez diária também de 6,88 e uma variação, ele está em queda nos últimos 12 meses de 1 ponto. Aqui então, vamos botar, eu gosto sempre de olhar 5 anos, porque eu não invisto em empresas que tem 1 ano só de bolsa, 2 anos. Eu invisto sempre quem tem mais de 3 anos de bolsa. Então aqui vocês vê, também aconteceu aquela mesma situação. Tava alto, caiu aqui ó para R$ 63 e agora tá lá no pico de 103,35. Então a pessoa só aqui já ganhou mais de R$ 40 de valorização quem comprou lá em 2020. Então por isso que é sempre bom vocês comprarem um fundo imobiliário pensando no futuro e não pensando em comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Então novamente é logística, indústria e galpões e uma vacância de 3,20 também para vocês compararem aqui, uma vacância bem boa também, bem tranquila na minha opinião. Vindo aqui mais para baixo, quanto de dividendo ela paga? Tá pagando 0,78 por ação. Então tá pagando muito bem por ação. Aí tá num crescimento de dividendos sempre, desde 2020 aqui, onde é que teve aquela queda que a gente olhou no relatório lá, ó, ela só vai crescendo a quantidade de dividendo que tá pagando. Claro, tem variação, aqui cresce, aqui varia, né? Lembrando que o ponto que eu falei, retorno passado não é previsão de retorno futuro. Então vocês têm que sempre ter isso em mente também. Novamente a distribuição de imóveis deles são 7 imóveis em São Paulo, 3 Rio de Janeiro, 2 Minas Gerais, 2 Pernambuco, 1 no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. E agora vamos para a parte que eu prometi desde o início do vídeo, que é como eu vou ensinar para vocês como fazer a comparação. Então vamos aqui abrir a parte de FIIs aqui no Investidor 10, vocês veem que eu tô aqui em cima, FIIs, né? Vocês abrem aqui em cima
E aqui em ferramentas vai ter comparador de FIIs. Essa é uma ferramenta muito boa. Eu vou abrir uma nova guia aqui e vamos colocar os FIIs que eu quero comparar. Começamos pelo Vino 11, vamos comparar, vamos adicionar aqui, ó. Ele já adicionou ativos selecionados. Vamos colocar o XPCM11, adicionar. Vamos colocar o HGLG11, adicionar. O XPLG11 e adicionar. E vamos clicar em comparar. Aqui ele vai trazer uma comparabilidade de tudo, de rentabilidade, de tudo. Então vocês veem aqui, ó, o Vino 11 é esse que está com os pontinhos, tá em queda, abaixo de 0%, tá em queda, já faz 5 anos ali, né? Aqui ele começou ganhando um pouquinho e daí aqui ele começou a cair. O XP, então nem se fale, caiu bastante mesmo. O HGLG ele valorizou, né? Então vocês podem ver os pontinhos que tem ali no gráfico, ele valorizou, e o XP valorizou também. Aqui vocês conseguem ver o patrimônio líquido, então, né? Ele tá uns em crescimento, outros em queda. Então vocês conseguem ver o patrimônio líquido por aqui. Aqui vocês conseguem ver o número de cotistas. Vocês viram que o XP perdeu 24,98% de cotistas. O Vino tá crescendo, os cotistas, a HGL tá crescendo, o XP tá crescendo. E aqui que é a parte que eu gosto muito dessa ferramenta, a comparação dos indicadores. A comparação dos indicadores mostra os fundos que a gente escolheu. Os 2 primeiros, eles vão ser então os galpões logísticos e os 2 últimos, eles são as lajes corporativas. Vocês verem aqui, ó, logístico, laje corporativa, tá bom? Todos são fundos de tijolo, tá? O PVP, então, a gente pode ver qual que ganha aqui, que é o XPCM11. Só que vocês podem daí avaliar ele, ver de novo, né? Mas vocês viram que tem alguns pontos que não é bem legal. O que eu escolheria desses, lembrando, não é uma indicação de investimento, eu escolheria por PVP esse daqui. Só que não é o ponto geral, tá? Eu não vou escolher só pelo PVP. Vamos então, dividendo yield. Quem ganhou o dividendo yield aqui, ó? 11,50, Vino 11, bem legal. O PVP dele 0,58, bem atrativo também. Ele tem 2 pontos positivos, esse daqui ó tá 4,47, tá bem baixo. Então aqui tem 2 pontos positivos nesse daqui, tá bem aceitável isso, abaixo de 1, e aqui também tá em 11,05. Vacância do fundo, então vamos lá. O primeiro tem 5,8, o outro tem 3,2, 3%, que é o campeão, tá vendo a estrelinha, né? E aqui então vocês também têm 81% de vacância. Aqui que eu não iria nesse fundo, 81% de vacância, eu acho muita vacância. Então mesmo que ele esteja bem abaixo aqui o valor do PVP, eu não iria por causa disso. Então ele já não ganha aqui. Por enquanto, esse daqui, o Vino 11, seria a minha escolha. Ele tá com um dividendo yield bom, a vacância baixa e tá um valor abaixo de 1. Outra coisa que a gente cuida, que eu cuido necessariamente, eu não cuido número do cotista, valor liquidez diária, eu cuido valor patrimonial. Qual que vai me passar mais segurança? O fundo que tem um valor patrimonial mais alto. Então, o HGLG11, ó, aqui, ó, 5,34 bilhões. Esse daqui, ele tá 890 milhões, então ainda também tá um valor bom. Total de imóveis, outra coisa a se comparar. Esse daqui tem 25, outro 16, outro 10 e outro 1. Eu escolheria o de 25, porque tem mais segurança no investimento, então eu escolheria o de 25. Mas como o Vino 11 tá pagando 11,5, tem uma vacância baixa, um valor abaixo, e ainda assim ele tem 10 imóveis, eu iria no Vino 11. Então quando alguém perguntar para vocês, qual que é o índice que eu tenho que olhar para comprar um fundo imobiliário? Não tem um certo. Vocês vão escolher conforme vocês vão estudando sobre os fundos imobiliários que vocês gostam. Vão acompanhando os relatórios, vão acompanhando o PVP, o dividendo yield, vão acompanhando a vacância dele, vão acompanhando o valor patrimonial, o total de imóveis, qual tipo de fundo você quer. Como eu mostrei aqui, eu mostrei 2 logísticos e 2 lajes corporativas, só que tem diversas outras coisas, tem shopping, tem hospital. Vocês quando pesquisarem, por exemplo, maior dividendo, nem sempre o fundo é bom, vocês têm que estudar sobre o fundo que vocês estão comprando, porque às vezes ele está pagando um dividendo muito bom por algum motivo, alguma venda que ele fez de imóveis, algum processo
processo que ele tinha, ele ganhou um valor sobre esse processo. Então, vocês têm que estudar o fundo antes de sair comprando só pelo ranking aqui, por exemplo, de maior dividendo, porque tu quer ganhar mais dividendo. Então, nem sempre o maior dividendo vai ser uma ação segura para você ter o seu dinheiro. Ou o PVP alto vai ser caro, nem sempre, porque você às vezes paga mais, porque o fundo mais que o pessoal mais gosta, mais seguro, ele é sim mais concorrido, então ele vai ter um PVP mais alto. Então, eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Deixa o seu like, já se inscreve no canal, isso ajuda muito aqui o canal a crescer e ajuda vocês também a melhorar a sua educação financeira. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo.